Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Em Portugal, há mais de 600 mil pessoas portadoras de deficiência. Muitas delas enfrentam grandes obstáculos para encontrarem um lugar no mercado de trabalho. O que é que diz a legislação sobre a inclusão destas pessoas no mercado de trabalho e também qual é a oferta formativa que existe em Portugal? São perguntas para a tarde de hoje do Sociedade Civil. No Sociedade Civil de hoje, vamos olhar para a problemática da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vamos conhecer o caso pessoal de Francisco Mendes, que apesar de uma deficiência física causada por um acidente aos 13 anos, desempenha a função de empregado de mesa num restaurante. Ainda nesta emissão, conhecemos o caso do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, que criou 7 empresas sociais com o objetivo de promover a integração socioprofissional de pessoas com deficiência. Vamos então, durante este programa, tentar saber ou perceber como é que se está a apoiar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que é possível fazer mais que aquilo que já se faz. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Daniela Carreira, bem-vinda, é assessora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa trabalha este problema? Sim, sim. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma política integrada e global de integração de pessoas com deficiência. É uma política que já foi assumida publicamente pelo Sr. Provedor, o Dr. Pedro Santana Lopes, e que o administrador com o pelouro dos recursos humanos assume como, de facto, uma preocupação e uma mais-valia para toda a organização. Uhum. E essa política, ou esse programa é novo? É um programa que já existe, ou que a Santa Casa da Misericórdia já trabalha há muitos anos? A Santa Casa da Misericórdia tem uma missão e valores que, historicamente, têm esta componente da preocupação com pessoas com deficiência, nomeadamente com o equipamento do Centro de Medicina da Reabilitação de Alcoitão, que é um equipamento pioneiro nesta área, e, portanto, há aqui uma política integrada que tem a vertente do tratamento e a vertente da integração destas pessoas na equipa de trabalho. Esta parte sendo uma medida que nos últimos anos, nos anos mais recentes, se tem apostado fortemente. E por isso, até em termos de números, temos um crescimento no acesso ao emprego. No acesso ao emprego, destas exato. pessoas. Como é que vocês trabalham isso? Quais são as grandes linhas, digamos assim, da vossa atuação nesta matéria? Como é que esse apoio é feito? Portanto, nós temos pessoas que são tratadas nos nossos equipamentos de saúde, que depois podem ser contratadas para a equipa de trabalho, ou seja, fazem um percurso dentro da casa. Dentro da Santa Casa da Misericórdia? Sim, sim, sim. E damos alguma preferência, não sei se pode dizer preferência, mas temos alguma preocupação em contratar pessoas, aproveitar os programas de apoio à contratação de pessoas com deficiência e preocupação em adaptação física dos equipamentos. Temos benefícios sociais para os colaboradores com deficiência ou com filhos dependentes, em que apoiamos apoiamos com o valor da mensalidade de frequência dos equipamentos de ensino especial. Temos transporte para os funcionários com mobilidade reduzida, que são levados no percurso do trabalho-casa, se não tiverem carro. Se não tiverem carro e se quiserem optar pelo transporte, há uma carrinha adaptada específica e exclusiva para o uso dos colaboradores com deficiência. São bastantes medidas já, sim, não é? A integração das pessoas. Sim, sim. Quantas pessoas com deficiência têm a trabalhar? Consegues dizer neste momento, sim, com deficiência e incapacidade, temos neste momento mais de 100 pessoas, o que corresponde, por exemplo, em relação a 2010, a um aumento de cerca de 30%. Podem não ser, são números que consideramos que resultam exatamente desta postura da atual administração. De sensibilidade de adaptar também os espaços e o trabalho a pessoas com estas dificuldades. Jerónimo Sousa, bem-vindo, é diretor do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Ainda agora aqui a Daniela falava de pessoas com deficiência e com incapacidade, são coisas diferentes. Como é que podemos definir, digamos assim, estes conceitos?
É uma questão que é relevante, porque pode parecer meramente académica, mas depois tem consequências no modo como lidamos com estas questões. Em Portugal usamos ainda diversas terminologias para referir estas pessoas. Quando nós dizemos pessoas com deficiência ou deficientes, reflete uma visão estigmatizada destas pessoas. O que estas pessoas têm são, de facto, algumas alterações das suas funções e do corpo, que, na sequência delas e na interação com os contextos em que estão inseridos, têm algumas experiências de incapacidade. Mas a incapacidade não está em si, está na articulação entre elas e os contextos, que, se forem adaptados e adequados, a sua inclusão é muito facilitada. Se eles não estiverem preparados para as incluir, a sua inclusão vai ser dificultada. E, portanto, a utilização do conceito da expressão pessoas com deficiências e incapacidades no plural, como que desontologiza as pessoas. Isto é, elas não são produto com defeito, passa a linguagem, são pessoas que têm, de facto, algumas incapacidades. Então devemos dizer pessoas com incapacidades em vez de pessoas com deficiência? Julgo que a expressão mais interessante seria pessoas com deficiências e incapacidades, no plural, porque quer dizer que elas também têm eficiências e também têm capacidades. Quando nos focalizamos nas deficiências e nas incapacidades, temos uma visão negativa das pessoas, pouco otimista, portanto. Quando nos focalizamos naquilo que elas não têm, mas naquilo que elas têm, temos uma visão mais positiva e podemos, por isso mesmo, ter práticas mais ativas, proativas e de promoção da Estamos a falar de um universo de pessoas que é em Portugal de mais de 600 mil, cerca de 600 mil. Os dados, há várias fontes. Usando os últimos censos, nós apuraram cerca de 18% de pessoas que têm muita dificuldade ou incapacidade de ter pelo menos uma atividade, entre 6 que são fundamentais na vida corrente. Há um estudo de 2007 feito também com resultados muito fiáveis que apontava para 8,2% da população portuguesa. Portanto, independentemente do número exato, é de facto um volume de população muito grande. Muito Não é importante saber quantas pessoas estão nessas circunstâncias? É importante. Portugal tem feito um longo progresso nesta área. Nós hoje dispomos, as questões das deficiências e incapacidades estão integradas nos censos nacionais, o que foi um passo enorme. E com certeza que iremos tender a ter depois também dados atualizados, completamente credíveis e fiáveis, e usando os censos nós podemos dizer que pelo menos 18% das pessoas, dos cidadãos portugueses, têm deficiências e incapacidades. E este último censo dá informações também já sobre a qualificação destas pessoas ou as qualificações destas pessoas? Não diretamente ainda, portanto não há um apuramento linear, mas a partir de outros estudos é possível concluir que esse é um dos graves problemas, isto é, nós temos uma população com deficiência que tem cerca de 7 vezes ou 9 vezes uma taxa de analfabetismo superior à da população geral. Tem Que estudo é esse que nos está a referir, já agora, para saber? Um estudo realizado pelo Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e pelo ISCTE em 2007, Sim. que está publicado. As pessoas com deficiência e incapacidades com ensino secundário são 1/5 da população em geral. Isto significa que, por exemplo, segundo os dados os registros dos desempregados com deficiência do Instituto de Emprego, nós temos 50% dos desempregados registrados com deficiência que têm apenas até ao 2º ciclo. E, portanto, este é claramente um fator a ter em conta na questão da inclusão profissional. Ainda menos escolarizada, de uma forma geral. Claramente. Portanto, também com essa dificuldade acrescida em termos de inserção no mercado de trabalho, para além das suas incapacidades. A qualificação escolar e profissional é uma alavanca fundamental para a inclusão e para a qualidade de vida de qualquer cidadão. Aqueles que tiverem níveis de qualificação escolar e profissional mais baixos, digamos assim, terão, obviamente, fatores acrescidos de dificuldade na inclusão. Augusto Sousa, bem-vindo, é Presidente da Direção e Coordenação Técnica da Cooperativa Rumo. Geralmente, bom, isto eu acho que é uma tentação um bocadinho de todos nós, que com certeza estará a mudar com esta crise um bocadinho, mas somos muito passivos em relação às questões que nos dizem respeito, nomeadamente a nós próprios procurarmos situações de emprego, sermos mais ativos nessa forma de funcionar. O que é que acontece com as pessoas com deficiência? A impressão que dá pelos números
ali, nomeadamente em relação à escolaridade, é que há um certo baixar de braços no sentido, eu tenho este problema, provavelmente não vale a pena estudar muito, ou não vale a pena investir muito, porque não vou conseguir encontrar trabalho ou integrar-me no mercado de trabalho. Como é que as pessoas com deficiência gerem os seus problemas e os seus percursos? Durante muito tempo, digamos, o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho era, digamos, um dado não relevante do ponto de vista das nossas comunidades. E isto passa-se muito até aos anos 50, a nível internacional, sim, não só em Portugal. E só progressivamente é que esse processo acaba por acontecer, mas as primeiras soluções são sobretudo soluções de emprego, mas não num processo de integração efetivo em termos de mercado de trabalho usual. Portanto, até da nossa experiência, nós acabamos por estar envolvidos num processo que, digamos, tendeu a alterar esta perspectiva e, portanto, valorizar as competências das pessoas e, portanto, na prática, abrir a possibilidade que elas se integrassem com qualquer outra pessoa na sua comunidade e, digamos, no mercado competitivo de trabalho. Uhum. Portanto, estes passos foram fazendo com que as próprias pessoas com deficiência pudessem, de alguma maneira, alterar as suas próprias expectativas, não é? Porque se as representações da nossa sociedade, numa primeira fase, são da não inserção no mercado de trabalho, as próprias pessoas com deficiência acabam por vestir um pouco essa pele e, portanto, as suas expectativas serem um pouco elevadas. E na medida em que as próprias pessoas acabam por começar a fazer esse processo de integração, então as expectativas mudam e, portanto, as pessoas acabam por perceber que muito do processo de inserção depende delas próprias e da capacidade de pegarem, digamos, no seu destino e trabalharem para que consigam atingir o objetivo. Aliás, isso acontece com qualquer outra pessoa. Com qualquer pessoa, claro. E, portanto, todas as organizações que trabalham neste setor, um passo decisivo para contribuírem é que, digamos, de alguma maneira, facilitem o processo de tomada de consciência e de autodeterminação de cada uma das pessoas com deficiência. Não é? E, portanto, aumentando a visão que têm sobre a sua própria vida, sobre os seus objetivos, e isso, obviamente, será um fator determinante para conseguirem que o processo aconteça. Não é? Portanto, porque esta questão do emprego, não há ninguém que ofereça empregos. Os empregos conquistam-se. O direito a exercer uma atividade profissional conquista-se. E, portanto, se eu dominar o meu próprio processo e, portanto, fazer valer as minhas competências, então eu estarei a dar passos para conseguir atingir o objetivo de inserção profissional. Então há aqui um esforço importante a fazer por parte das pessoas, nomeadamente em relação à sua formação, não é? Por aquilo que percebemos em relação aos dados que são conhecidos. Exatamente. Do estado escolar destas pessoas. Exatamente. Em todo o processo de qualificação, seja do ponto de vista académico, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista de outras competências, é absolutamente fundamental que cada pessoa lute para ganhar o máximo de competências, mas na prática, repare, aquilo que nós estamos a falar aqui em relação às pessoas com deficiência passa-se com qualquer cidadão ou cidadã neste país, não é? Portanto, os nossos níveis de qualificação são muito importantes, mas ao mesmo tempo, isso depois nós poderíamos abordar, acaba por ser um mito em determinado momento em que o acesso ao mercado de trabalho só se faria quando as pessoas estivessem prontas a ver aqui a possibilidade de existir um patamar a partir do qual as pessoas poderiam inserir-se. Isso não se verifica assim. Não é? Ou seja, qualquer pessoa tem a possibilidade de aceder ao mercado de trabalho em função das suas competências, mas, sobretudo, tendo em conta um outro processo, é que, normalmente, quando nós trabalhamos em inserção profissional, não podemos trabalhar só, como eu costumo dizer, num dos pilares da ponte. Temos de trabalhar no outro pilar da ponte, que tem a ver com as organizações, com as empresas e, portanto, as entidades empregadoras. Se nós percebermos quais são as necessidades das empresas, das organizações, em termos de recursos humanos, então nós podemos aqui perceber como é que podem e devem preparar as pessoas e para que devem preparar as pessoas. Exatamente. E, portanto, fazer um processo de compatibilidade, sim, de job matching entre as necessidades das empresas e das organizações e as competências que cada pessoa tem. Uhum. É evidente, deixe-me só dizer, sim, no limite, quanto mais competentes as pessoas tiverem, quanto mais qualificadas, mais oportunidades têm, obviamente, de preencher os requisitos, claro, digamos, exigidos pelo mercado de trabalho. Joana Anacoreta Correia, bem-vindo. Está aqui a representar a Associação Cristã de Empresários e Gestores.
Bom, e o Augusto falou ali precisamente do outro pilar, que é o pilar das empresas. Temos empresas também cada vez mais conscientes e sensíveis a esta questão da integração das pessoas com deficiência, ou há aqui um longo caminho a fazer ainda e a percorrer? Bom, eu acho que as duas coisas. Acho que as empresas hoje estão bastante mais conscientes da sua responsabilidade social. Isso tornou-se uma preocupação fundamental das estruturas empresariais, terem responsabilidade social nas mais diversas áreas, nomeadamente no apoio social a pessoas com carência, que não tem nada a ver com carências económicas, que não tem nada a ver com isto, mas, portanto, há uma maior preocupação com a responsabilidade social, mas eu acho também que há um longo caminho a fazer, porque realmente os dias de hoje são bastante exigentes, não é? E mesmo para quem acredita, como nós, e se calhar nós todos acreditamos que as empresas podem contribuir para um mundo melhor, a verdade é que a eficiência no curto prazo é uma preocupação, não é? E é uma preocupação que não se pode considerar sequer uma preocupação tonta e desfasada da realidade. Não é? Hoje em dia, uma parte, independentemente das causas, vá lá, que nos trouxeram estas consequências do estado atual em que vivemos de crise, não é? Há uma causa próxima que é dificuldades económicas de muitas empresas que geram muito desemprego e, portanto, há uma preocupação que se justifica com o imediato, com a eficiência, com os resultados e com os lucros. Claro que o longo caminho que temos a fazer... Mas essa dificuldade económica atinge todas as pessoas que querem emprego ou precisam de emprego e a empregabilidade que as empresas têm também. Sim, sim. Porquê que atinge de forma específica as pessoas com deficiência, desde que elas sejam qualificadas e possam fazer um determinado trabalho? Claro, o que eu acho é que há aqui uma alteração de mentalidade, se calhar vamos falar nisto mais à frente, que essa alteração se calhar tem que ser induzida de forma mais forte, porque, enfim, dos exemplos que se calhar todos nós conhecemos, a contratação, a incorporação nas estruturas de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência não desvaloriza a empresa no seu contexto humano e até na sua eficiência económica. E, portanto, esta é uma realidade que tem que ser percebida e tem que ser interiorizada e se calhar temos que passar para um novo patamar quase cultural de mentalidades, porque se calhar isso nem é muito difícil, não é? Vivemos num estádio até civilizacional que resulta de uma grande evolução ao longo dos tempos. E, portanto, chegámos aqui, agora temos que continuar, não é? Não podemos estar satisfeitos com o que temos, não é? Evoluímos muito desde os primeiros tempos no estado de igualdade entre homens e mulheres, que não era assim no passado, ou na abolição da pena de morte. Não é? E, portanto, isso transporta-nos e coloca-nos num estádio civilizacional avançado até quando comparado com outras zonas do globo, mas não podemos estar satisfeitos e temos que continuar a ser ambiciosos. E, portanto, é possível continuar a evoluir e este é um ponto onde eu acho que as mentalidades podem evoluir e, portanto, se calhar tem que haver aqui alguma, como dizia, alguma indução, forçar um bocado a nota, também tem a ver com o poder político, mas há caminho. Já vamos regressar. A inserção social de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma problemática alvo de muita discussão, pela falta de apoios neste sentido. Hoje vamos olhar para os números e vamos observar também quais são as tendências. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência constitui um marco histórico na garantia e promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e, em particular, das pessoas com deficiência. A inserção social e a não discriminação estão entre os direitos fundamentais destes cidadãos. O Centro Regional de Informação das Nações Unidas aponta para que cerca de 10% da população, ou seja, 650 milhões de pessoas, vivem com uma deficiência, constituindo assim a maior minoria do mundo.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, este número está a aumentar devido ao crescimento demográfico, aos avanços da medicina e ao processo de envelhecimento. Existe ainda a tendência crescente do peso relativo de pessoas com pelo menos uma incapacidade ao longo da vida. A faixa etária entre os 45 e os 54 anos de idade constitui o período crítico dado o crescimento acentuado da taxa de incapacidade. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, cerca de 386 milhões de pessoas em idade de trabalhar são deficientes. E neste caso, o desemprego atinge os 80% em alguns países. Os empregadores partem com frequência do princípio de que as pessoas com deficiência não são capazes de trabalhar. Já em Portugal, e de acordo com os censos de 2001, foram registados cerca de 630 mil habitantes com deficiência, representando uma taxa de 6,1%. Ainda nestes censos, destaca-se que 90,4% da população residente com deficiência ativa está empregada. Estava-me a dizer, Jerónimo, que há dados já mais atualizados do que estes que vimos agora. São os dados do censo de 2011 que apontam, como há bocado referia, para a existência de cerca de 18% da população portuguesa que tem muita dificuldade ou incapacidade de exercer pelo menos uma atividade entre 6 fundamentais e, portanto, podemos tomar como referência os 18%. Os 18%. E há uma noção de qual é a taxa de emprego destas pessoas? Os dados evidenciam duas coisas. Primeiro, uma enorme diferença entre o nível de integração na atividade económica da população em geral e o das pessoas com deficiências e incapacidades. Em termos de população ativa, temos 22% apenas de pessoas com deficiências e incapacidades integradas na vida ativa, enquanto temos 56% da população em geral. Temos 18% de empregados nas pessoas com deficiência e incapacidades e temos 49% da população em geral. Portanto, do mesmo modo, a taxa de desemprego também é bastante maior do que a da população em geral. Portanto, existe de facto aqui um gap, uma diferença substantiva entre as taxas de integração profissional e de desemprego da população em geral face às pessoas não comparando com o resto da população, mas dentro dos números das pessoas com deficiência, esses valores têm crescido em termos de empregabilidade, nomeadamente, ou não? Tem havido progresso. Há uma evolução positiva. Há uma evolução positiva nos indicadores de integração social e profissional das pessoas com deficiência. Nas taxas de emprego. E nas taxas de desemprego também? A taxa de desemprego tem baixado ou não? É difícil conseguir nesta altura perceber isso. Mantém o nível... Há tanta gente desempregada? Algum crescimento que é correlativo com o crescimento do desemprego da população em geral. Portanto, e isso é normal. Portanto, as pessoas com deficiência não podem ser nem discriminadas, nem ser consideradas também como objeto, como tendo de ter um estatuto privilegiado. Portanto, são membros de pleno direito, de iguais direitos na sociedade, que participam nas mesmas dinâmicas sociais e, portanto, têm as mesmas circunstâncias. E esses direitos são cumpridos depois na prática? São exercidos e cumpridos depois na prática ou não? Existe um quadro normativo em termos de política geral e em termos de políticas na área da formação e profissional e apoio ao emprego que consagram explicitamente e que têm um conjunto de medidas e de recursos que estão disponíveis e que estão em prática. É evidente que, como há bocado dizia o doutor, não está tudo feito, estamos num caminho de progresso e podemos ainda melhorar. Não podemos considerar que os direitos que estão consignados na Convenção a estas pessoas estão plenamente implementados, de todo. Estamos num caminho de progresso, temos um conjunto de medidas e de recursos. Então, e que medidas são essas, em concreto? Na área já deu a palavra a seguir. Diga. Na área para percebermos, que apoios existem para ajudar a integração destas pessoas? O Instituto de Emprego e Formação Profissional é o organismo público que tem a responsabilidade de conduzir as políticas, a execução das políticas de formação e emprego dos cidadãos portugueses, neles incluindo as pessoas com deficiências e incapacidades. E, desde logo, este facto é relevante do ponto de vista europeu. Isto é, não existem estruturas à parte das estruturas gerais para cuidar das questões da formação e de emprego deste público. Isso depois depende da eficiência do organismo. Exatamente. Não sei até que ponto é importante estarem juntos ou separados. Se houver um organismo separado que funcione melhor,
não é? Que seja mais eficiente. Do ponto de vista dos não sei modelos, qual é a vantagem de estar junto. É só simbólico. Do ponto de vista dos modelos políticos de referência e dos valores associados a esta questão, a inclusão é um princípio fundamental, sagrado. E, portanto, a inclusão das políticas é um fator que faz com que haja inclusão das pessoas. Estão incluídos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas estarem incluídos, ter essa inclusão, se depois ela não for eficaz e eficiente, se não der respostas, não... Eu estou a colocar esta questão porque falou de que há países onde isso é separado, não é? Exatamente. O Conselho é importante, seja um sistema ou outro, é perceber qual deles é que é mais eficiente. Este é eficiente? Tem um conjunto muito vasto de medidas que apoiam técnica e financeiramente um conjunto diverso de entidades, desde logo as pessoas com deficiências e incapacidades, as entidades empregadoras têm também um conjunto de apoios e organizações que prestam serviços na área do apoio à qualificação profissional e ao emprego de pessoas com deficiência. Um conjunto muito diverso de medidas que vão medidas na área da formação profissional, na área dos apoios ao emprego, nos apoios ao emprego em mercado normal de trabalho, nos apoios ao emprego em contexto apoiado, apoios às entidades empregadoras, de natureza técnica, de natureza financeira. Existem ganhos claros ao longo destes anos na eficácia destas medidas. O Instituto não considera, nem nenhum de nós considerará que temos uma situação, digamos, que é desejada. Há um caminho longo a fazer, como referiu o doutor há pouco, e é um caminho que tem que ser percorrido com o compromisso de todos. Isto é, este conjunto de medidas e de apoios poderá ser mais eficaz se for objeto de uma maior mobilização por parte de todos os atores intervenientes, sendo que para isso é preciso que sejam de facto divulgados, conhecidos. E são divulgados? Podemos fazer melhor, o Instituto de Emprego pode fazer melhor, podemos todos fazer melhor, mas existem na própria página web do Instituto de Emprego e Formação Profissional estão apresentados todos estes apoios, e o desafio que se nos coloca a todos é de sermos mais proativos, mais ativos, no sentido de explorar o potencial das medidas que temos, partindo de um princípio que provavelmente o nosso problema não será um problema de medidas e de apoios. Será sobretudo um problema do modo como mobilizamos, como usamos as medidas e os apoios. Como usamos todos, as pessoas com deficiência e incapacidade, as suas famílias, os atores institucionais que promovem o apoio, as entidades empregadoras, o próprio Instituto, e, portanto, julgamos que num quadro de uma parceria ativa e que se reforce e que se desenvolva, nós poderemos, de facto, conseguir melhores resultados em termos da concretização deste que é um direito fundamental destas pessoas. João, ia acrescentar qualquer coisa? E é só, enfim, perguntar ao Jerónimo se sente que o discurso, a lógica, portanto, implementada da atribuição dos direitos é suficiente, não é? Porque além desses que referiu, também temos implementado isso, é importante porque nos situa num quadro, como dizia há bocado, civilizacional, quer dizer, o facto de, por exemplo, serem atribuídos direitos aos familiares de pessoas com portadoras de incapacidade no quadro de uma relação laboral, porque têm necessidades especiais de apoio familiar. E, portanto, tudo isso é importante no sentido de que o sistema, o país, a legislação, atribui direitos e reconhece necessidades especiais. Mas, se calhar, a questão, ou uma outra forma de ver a questão tal como a colocava, é saber se a mera atribuição de direitos é suficiente para corrigir isto, não é? Porque nós temos esse patamar, temos depois outro patamar a seguir, que pode ser o dos benefícios fiscais, se calhar temos outro a seguir, da lógica da atribuição de subsídios, até que chegamos depois àquele que se calhar é o mais impactante e se calhar até dogmaticamente não completamente correto, mas é o da atribuição de cotas. E, portanto, porque o que se sente quando se começa a refletir sobre este tema é que se calhar é preciso atuar com alguma força, porque, enfim, apesar da proatividade que é necessária, etc., se calhar não conseguimos corrigir enfim, esta nossa inércia
a não ser um bocado à força. E era, portanto, um bocado nesta... Augusto, poderá responder depois já a seguir, mas eu gostava de saber também qual é a sua opinião sobre esta matéria, nomeadamente sobre o papel das empresas, sobre o papel das instituições, como o Instituto do Emprego e Formação Profissional, nas políticas que desenvolve. De que forma é que elas chegam a estas pessoas? De que forma é que elas ajudam à integração destas pessoas no mercado de trabalho? Ou podíamos fazer mais? Podemos fazer mais. Podemos fazer de outra maneira. E a questão, tal como o colega Jerónimo estava a dizer, nós, do ponto de vista de enquadramento formal, nós estamos bem servidos. O que acontece é que, digamos, as práticas têm que ser alteradas e eu já agora, permita-me que eu destaque um estudo que foi publicado em 2012 e que tem a ver com o emprego das pessoas com deficiências ou incapacidades. Uma abordagem para a igualdade de oportunidades foi publicado pelo então Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Foi feito pelo Ministério? Foi feito. Foi publicado e, portanto, este estudo incidiu sobre empresas com 100 ou mais trabalhadores, não é, no país. Foram analisadas 202 empresas, num universo de 146.800 trabalhadores, no sentido geral, e nestas empresas havia uma taxa de 1,2% de emprego de pessoas com deficiência ou incapacidades. Não é? Ora, o mesmo estudo revela algumas questões que podem demonstrar o que é que nós podemos fazer. Do ponto de vista de alguns aspectos mais frágeis, eu destaco, por exemplo, que as pessoas com maior grau de incapacidade são ainda mais discriminadas no acesso ao emprego. Portanto, as pessoas com mais dificuldades têm. Isto, por um lado, os aspectos a melhorar. Por outro lado, a existência de um grande desconhecimento sobre as reais capacidades produtivas das pessoas com deficiência. Mas, do outro lado, dos aspectos positivos, destacam-se, por exemplo, na maioria das vezes, depois das pessoas com deficiência se encontrarem inseridas nas empresas, o estigma tende a desaparecer por completo, pois demonstram a sua utilidade para a organização. Ou seja, o facto de haver um exercício leva a um maior conhecimento e, portanto, não funcionar na base do estigma, mas funcionar na base das competências que as pessoas têm. Sim, já tínhamos falado aqui disso. E esse estudo serviu para quê? Este serviu para dar alguns exemplos em termos das práticas e para aconselhar algumas das políticas que podem ser mais adequadas à inserção das pessoas com deficiência. Eu posso dizer, por exemplo, que uma das conclusões que são retiradas daqui é que a consagração do paradigma do emprego apoiado como modelo adequado para a inclusão profissional das pessoas com deficiência. Nós já podemos ver o que é isto. Não é? Mas, de qualquer maneira, eu gostava de tocar num outro aspecto que tem a ver com a questão de haver organismos ou não organismos separados para as políticas. A questão da integração das pessoas com deficiência e incapacidades ou de qualquer outro setor de alguma pessoa que vem com estigma, não é? Aquilo que é fundamental é que o mercado de trabalho e, portanto, o mercado empreendedor e, portanto, empregador possa ter conhecimento efetivo das possibilidades destas pessoas. E, portanto, nos modelos de qualificação e inserção profissional, não é? E isto depois é muito importante, se nós, por exemplo, desenvolvermos um processo de qualificação que está fora, que está separado daquilo que é a dinâmica do mercado empresarial, dificilmente há um conhecimento por parte deste pilar, não é? Das reais capacidades das pessoas. E, portanto, tenderão a estar muito mais afastadas do mercado. E, portanto, todos os processos de qualificação... O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, se nós trabalharmos, e eu, por exemplo, refiro um estudo que já foi feito há bastante tempo e que tem sido validado ao longo do tempo, é quais são os fatores de empregabilidade do ponto de vista das empresas, quais são os fatores de empregabilidade das pessoas com deficiência. E aquilo que aparece destacado tem a ver com as competências, digamos, transversais, a questão da adaptabilidade, a questão da relação com o próximo, a relação da questão da hierarquia, a questão da pontualidade, etc. Obviamente que as questões técnicas, a competência técnica é muito importante, mas estas outras competências são absolutamente fundamentais. Não é? E repare que isto joga muito com, de facto, com o exercício que as pessoas têm, com a capacidade de exercício que as pessoas têm, efetivo, digamos, em termos de contextos competitivos. E, portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? É que todas as metodologias que nós desenvolvemos
têm que ser metodologias mais eficazes no sentido de desenvolvimento destas competências e, sobretudo, em contexto efetivo. Ou seja, mesmo as componentes de qualificação devem ser muito componentes, por exemplo, de qualificação em contexto de trabalho. Não é? Porque isso altera os padrões de conhecimento que os empregadores têm sobre estas pessoas e, portanto, aumentam as possibilidades de inserção. Muito bem. Aumentam as possibilidades de inserção. Muito bem. Achei que não respondeu à minha pergunta, que era perceber, do seu ponto de vista, se os mecanismos que existem neste momento, nomeadamente ao nível do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de inserção destas pessoas, funcionam ou não funcionam? São bons? Não são bons? Deviam ser diferentes? Eu indiretamente respondi. Foi? Portanto, eles são eficazes. Vamos lá ver. Do ponto de vista dos mecanismos, eles são suficientes. Sim. O que não é suficiente... E são boas medidas? E são boas medidas. Sim. Aquilo que não é falta? suficiente são as práticas que são desenvolvidas. Ou seja, não se põe em prática? Não. Temos boas medidas e não os pomos em prática? Quem está no sistema Sim. tem a ver... portanto, há aqui mecanismos de qualificação, há mecanismos de inserção no mercado de trabalho, Sim. há mecanismos de apoio às empresas. Sim. Repare, as empresas muitas vezes não recorrem às medidas existentes. As próprias pessoas com deficiência e incapacidades e as suas famílias, portanto, o contexto, as suas circunstâncias que estão à volta, muitas vezes olham para as empresas como se fosse um mundo muito distante. Também não procuram as oportunidades a que podiam ter acesso. Este processo... E então o que é que falta fazer aí? O que é preciso fazer aí? Quem deve fazer aí alguma coisa? De forma a criar dinâmica nesse sistema? Visto o sistema é bom, mas está Exatamente. parado. Não, a questão é que aquilo que pode produzir resultados tem que ser mais conhecido, na prática as boas práticas e aquilo que resulta tem que ser mais conhecido e isso transformar-se nos modelos dominantes. Portanto, porque digamos, há práticas em Portugal, eu posso dizer, por exemplo, em 98, isto começando no contexto de um programa que havia, que é o programa Horizon, em Portugal, portanto, na altura, a União Europeia destacou os melhores programas no contexto europeu para, por exemplo, do ponto de vista cultural, Sim. do ponto de vista de inserção social, do ponto de vista das acessibilidades. Lembro, por exemplo, que a cidade mais acessível nessa altura que era Barcelona, mas do ponto de vista de inserção profissional, o melhor projeto estava em Portugal. Portanto, era um projeto que se chamava Networks. Muito bem. E, portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que há resultados do ponto de vista da empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal, mas que eles não são convertidos em práticas dominantes. Não tanto na legislação, mas nas práticas. Não é? Muito bem. Já vamos regressar. Okay. Francisco Mendes é empregado de mesa num restaurante e no centro de Cascais e, apesar de uma deficiência física, está inteiramente integrado no posto de trabalho dele com um lugar de destaque. Vamos ver. Francisco Mendes sofreu um acidente com uma máquina agrícola em 1996, onde ficou sem o braço esquerdo. Esta deficiência física não o impossibilitou de seguir o sonho de trabalhar na área da restauração. Eu fiquei sem o braço esquerdo, mas fiquei com um direito que me dá para eu fazer o trabalho normal com o braço direito e que me substitui o braço esquerdo, que é mesmo isso. Consigo fazer tudo, consigo, sei lá, inúmeras coisas que a maior parte das pessoas não conseguiam, se calhar, com os dois braços. Sinto-me absolutamente normal, faço tudo normal como as outras pessoas. Não tenho absolutamente problema nenhum de ir para a praia, de nadar, de jogar futebol, de ir para a piscina, não, absolutamente nada. Faço tudo exatamente normal como se tivesse os dois. Desde pequeno, os meus irmãos vieram para Lisboa trabalhar na hotelaria. E eu, já antes do acidente, tinha aquela coisinha. Eu gostava de ir, gostava de conhecer, gostava... E depois comecei-me a apaixonar lentamente pela cozinha, por exemplo, e comecei a ver que o contacto com os clientes, ou estar frente a frente com uma pessoa, que era isso que me satisfazia, era assim que eu ficava bem, era isso que eu gostava de fazer. Então eu comecei lentamente, comecei a trabalhar num balcão, em primeiro lugar comecei num balcão, a seguir comecei nas mesas, onde as pessoas achavam estranho, como é que é possível? Uma pessoa só com uma mão, fazer isto tudo tão bem feito e sei lá, as pessoas olhavam e diziam, não parece, não acho que esteja... E eu continuei até chegar ao Sem Vícios. Encontro-me nesta casa no Sem Vícios, vai fazer 3 anos já.
No momento em que cheguei, fui recebido exatamente como uma pessoa normal, porque eu acho, para mim, eu sou uma pessoa normalíssima, apesar de uma deficiência física. Estou quase há 3 anos nesta casa, onde tenho clientes que venham propositadamente, não só porque eu cá estou, mas porque gostam muito de ser servidos por mim. Já sei, por exemplo, que o Dr. X ou o Dr. Y gosta do peixe mal passado, que gosta do bife bem passado, que gosta do café sem açúcar, gosta do whisky sem gelo ou com gelo, gosta do café curto, do café cheio. Pronto, são tudo coisas que os clientes gostam, que nós pedem a primeira vez e que daí para a frente não precisam sequer de pedir, porque quando eles vão pensar em pedir, já está a chegar à mesa e isso é que lhes leva ao sorriso. Imaginamos estar acabado de jantar e de repente, em vez de pedir sobremesa, já ir da sobremesa na mão, porque quando o cliente vai embora, fica a sensação de eu sei que ele vai voltar. Este homem multifacetado é empregado de mesa a tempo inteiro, onde se dedica aos seus clientes acima de tudo. Para além disso, também se dedica, por exemplo, à pesca e a guarda-redes numa equipa de futebol. Um exemplo a ter em conta quando se fala em inclusão social. Relativamente à inclusão de pessoas como eu no mercado de trabalho, eu pessoalmente, até hoje, felizmente, nunca tive nenhuma razão de queixa. Mas consigo olhar para o lado e ver que há muita gente que é discriminada por ter ou um dedo, ou por não ter um dedo, ou por não ter um braço, neste caso como o meu, ou por não ter uma perna, ou isto. E eu acho que as pessoas não devem ser tratadas, sinceramente, eu não acho que não devem ser tratadas dessa forma. As pessoas todas têm um valor, um determinado valor. Nós, em Portugal, devíamos dar um bocadinho mais de oportunidade a pessoas que tenham uma deficiência física, seja ela qual for. E nós não estamos a fazer isso. Francisco Mendes sublinha ainda que existe um longo caminho a percorrer no sentido da inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. Apesar das empresas terem benefícios por realizarem esta inserção, muitas não dão a oportunidade de pessoas com alguma deficiência mostrarem o seu valor. Fica o exemplo do Francisco, fica também o apelo dele, não é, em relação à não discriminação de pessoas com deficiência, mas o que é certo aqui, e a gente percebe muito bem isto nesta reportagem, na história do Francisco, é que ele próprio também não se autodiscriminou, não é? E não se autoexcluiu, que é um lado importante aqui também, e portanto foi à luta e transformou-se, como a gente percebeu, num excelente profissional, sem qualquer limitação dentro daquilo que é a profissão dele. Daniela, também há casos destes, imagino eu, dentro da Santa Casa da Misericórdia, de pessoas que se superam todos os dias, não é? E que conseguem ser trabalhadores exemplares. Sim, eu até aproveitava este caso para corrigir um bocadinho aquilo que falei há pouco de preferência, que não é uma questão de preferência, é um bocadinho a lógica de que se falou de igualdade de oportunidades, de olhar para a pessoa como um todo, não olhar para as suas limitações, mas sim para as suas aptidões e conhecimentos, e se a pessoa se adequa à função que procuramos, às funções que vai executar, e há uma necessidade da instituição para essa função, a pessoa é olhada à margem das suas limitações. E há, de facto, casos que nós conhecemos, com quem eu trabalho diretamente até, de pessoas que se ultrapassam e que mostram, para já, uma grande vontade de trabalhar, uma grande vontade de estar, de corresponder aos objetivos que lhes são colocados, e uma grande disponibilidade para estar na equipa e exercer as suas funções. Em muitas circunstâncias, um dos grandes problemas da integração destas pessoas é, às vezes, só adequar os espaços e a forma de funcionar àquela pessoa, não é? Sim. Depois o trabalho corre normalmente. Exato. Se estamos a falar de mobilidade reduzida, de facto há esse esforço que compensa, geralmente. Houve, por exemplo, um caso, me estou a lembrar de uma pessoa que conheço muito bem, em que o gabinete para onde foi trabalhar mudou para o piso térreo, uma mudança perfeitamente simples e que possibilitou que aquela pessoa trabalhasse naquele gabinete. Há outros casos do tipo de deficiência que às vezes esse esforço nem passa pela adaptação do local de trabalho, passa mais até pela adaptação da equipa, das pessoas de trabalho à pessoa que vai trabalhar com elas. Isso é mais difícil de fazer, imagino eu, do que adaptar os espaços, ou não? Sim, eu estou-me a lembrar de um caso que esta semana, por acaso, assina contrato que foi contratado ao abrigo do programa Contrato de Emprego e Inserção para pessoas com deficiência e incapacidade. É um jovem com trissomia 21
e chegou ao fim dos 12 meses e agora vai ser integrado na equipa porque correu muito bem. Houve, de facto, essa adaptação das pessoas, mas é uma pessoa que está perfeitamente integrada e uma pessoa que está, de quem toda a gente gosta muito e que gosta imenso de trabalhar, que não pondera nunca faltar por nada e que corresponde às suas funções, trabalha bem e vai ser integrado na equipa agora. Bom, e são qualidades que todas as pessoas podem ter, com deficiência ou sem deficiência, com mais capacidades ou menos capacidades, ou defeitos também podem ter. É olhar para as pessoas como trabalhadores, não é? Isso é um bocadinho geral. Eu Eu gostava de ouvir também sobre as questões que estávamos aqui a falar, e nomeadamente em relação ao sistema de apoios que existe. Até que ponto trabalham com ele também e se concorda que o nosso sistema é bom e o que falta é pô-lo em prática, como dizia o Augusto, de uma forma mais generalizada, não é? Mais extensa. Qual é a sua das medidas de apoio que existem no país? Sim. Nós usamos essas medidas de apoio e acho que é bastante pertinente e bastante importante para até para abrir o caminho de experimentar, porque as empresas aproveitam esses apoios e depois apercebem-se que realmente as mais-valias e as vantagens até são que as barreiras não são tantas como se calhar inicialmente pensavam. Portanto, esses apoios valem a pena, em seu entender? Sim. Serem usados? Sim. No vosso caso, que tipo de apoios é que usam? O que é que usam? Usamos especificamente esse contrato de emprego e inserção para pessoas com deficiência que têm com participação até 100% durante 12 meses. E depois o que é que acontece ao fim de 12 meses? Sabe dizer-me? Se não souber, sabe o Jerónimo, de certeza. Por exemplo, os casos que temos tido têm todos sido integrados Este rapaz que eu estava a falar foi esta semana, por isso está mais fresco, mas esteve um ano assim nesse regime de contrato e depois foi integrado. Sim. E depois há os outros programas que também não são específicos para deficientes, mas que, por exemplo, o apoio à contratação via reembolso TSU, que no caso de deficientes tem uma majoração de 10%, ou seja, é para toda a gente, mas no caso de ser deficiente há uma majoração de 10%. No fundo há sempre, penso que estou a falar. Ou seja, há vantagens também, mesmo económicas para as empresas. Exato. Por um lado, às vezes faz com que se ultrapassem essas barreiras iniciais de haver um certo receio e preconceito. Por um tempo suficiente, e se eu entender um ano, é tempo suficiente para perceber se vale a pena aquela contratação em definitiva, etc. Sim. É o tempo suficiente. Quais são os grandes apoios que existem? Portanto, para além deste contrato de programa de que falava a Daniela, quais são as outras grandes linhas de apoio? De uma forma muito concreta, para as pessoas saberem. Seria importante, de facto, para as pessoas primeiro, para a sua inclusão profissional ser possível, têm que se qualificar. Os empregadores não são santas casas da misericórdia, os empregadores existem, as empresas existem para serem rentáveis. No sentido figurado. Claro. E as pessoas têm que se qualificar e existe primeiro uma gama de apoios para a formação profissional, de modo a que as pessoas, na transição da escola para a vida ativa, quando ficam desempregadas, quando o seu emprego fica em risco na sequência de uma doença ou acidente, para que possam qualificar-se, requalificar-se, reconverter a sua qualificação. Existem apoios que permitem às pessoas... E as pessoas podem recorrer para isso ao Instituto do Emprego e Formação Profissional? O processo é sempre, como qualquer cidadão, daí o modelo de política inclusiva, dirigir-se ao seu centro de emprego ou ao centro de emprego da área da sua residência e sinalizar-se como cidadão que tem necessidade de apoio e quer ser apoiado. O Instituto de Emprego, com os seus recursos, que são dezenas de centros de emprego e centros de formação no país, complementarmente com uma rede de centros de recursos especializados, com entidades privadas que trabalham neste domínio, com quem contratualizou um conjunto de serviços que prestam e apoios financeiros para o efeito, nós temos uma rede muito extensiva, digamos assim, bastante significativa no país, para apoiar as pessoas numa lógica muito de proximidade. Nem sequer... Bem, as pessoas realmente têm resposta, têm informação, é difícil encontrar formação para estas pessoas. Todas as pessoas que procuram formação, que têm capacidades, conseguem fazer essa formação ou não conseguimos dar resposta a toda a gente? O Instituto tem neste momento, nos seus programas de apoio, até ao mês de setembro, 5.700 pessoas incluídas. Para ter uma ideia... Incluídas é o quê? Nem qualificação profissional, em apoios ao emprego, no conjunto das medidas. Entre quantos pedidos?
ou registros? Nós temos registrados, o Instituto tem em outubro 12.500 pessoas nos centros de emprego como desempregados. A meta anual para os apoios são 19.100. Isto é... Eu não percebi nada com esses números. Esses números que me está a dar são das pessoas todas ou é das pessoas com incapacidade? Pessoas com deficiência e incapacidades registradas nos centros de 12 emprego... mil, perto de 13 mil. Durante o mês de outubro, final de outubro, 12.500 pessoas. As metas anuais do Instituto para 2013 são 19.100 pessoas. Isto é, estão criadas condições para que um número muito significativo de pessoas que têm necessidade possam ser apoiadas. Isso é o quê? 50%, 60%, 70%? É que significativo é uma coisa, é uma medida vaga. Estamos a falar de quantas pessoas é que conseguem fazer essa formação? Tem previsto dentro para este ano, pedidos. Entre formação e apoio ao emprego, 19.100 pessoas estão previstas serem apoiadas. Muito bem. Dos inscritos como desempregados, são 12.500. Significa que haverá capacidade de atender mais do que os inscritos como desempregados. O problema, é verdade também, é que haverá muitas mais pessoas com deficiências e incapacidades que não estão no mercado de trabalho, mas que não se assumem como desempregadas, nem se registram nos centros de emprego. E isso acontece porquê, muitas vezes? Porque as pessoas não... Uma questão que há bocado se colocava, que tem muito a ver, há bocado colocava com a questão das mentalidades. Esta é uma questão cultural e civilizacional. E tem a ver muito com preconceitos. Com os preconceitos da própria sociedade, entidades, nós todos, como sociedade, ainda olhamos para estas pessoas com algum preconceito, como menos capazes, menos válidos, etc. Ou às vezes mesmo como inválidos, que é mais grave. Mas os próprios também têm, e isto não é uma acusação, é uma análise, uma constatação, os próprios também têm uma percepção muito subestimada e muito excluída deles próprios. Dois indicadores. Um primeiro é este. Nós temos nos censos de 2011 o número de pessoas com deficiências que se sinalizam desempregadas, que se assumiram como desempregadas, é claramente inferior àquele que de facto existe vendo os outros números. Nesse estudo que foi desenvolvido em 2007, perguntava-se às pessoas com deficiência se sentiam discriminadas em alguma das 9 dimensões de vida. Entre 95% e 99% consideravam que raramente ou nunca tinham sido discriminados. Portanto, há aqui um problema de base, que é o problema da ativação destas pessoas, de fazer com que estas pessoas... De formas as pessoas se sentirem desvalorizadas, não é? Sim. E, portanto, há aqui um problema... Elas próprias se sentirem desvalorizadas. Há aqui um autoconceito aprendido de incapacidade, de menor-valia, de incapacidade de estudar e de trabalhar, e que nós temos de trabalhar isso. Nós, Instituto de Emprego, nós, entidades prestadoras de serviço, nós, sociedade. E, portanto, é claramente uma questão não apenas de recursos e de medidas. Diria que, face aos números, as medidas que estão disponíveis e os volumes financeiros disponíveis serão suficientes, até serão excessivos. Claramente está assumido que não são apenas estas as pessoas que precisam. O problema é que me colocava há bocado a questão tem a ver com o modo como nós pomos em prática aquilo que temos, isto é um problema desde logo de leis, de enquadramento e de legislação, e desse ponto de vista Portugal tem, em termos comparativos, uma excelente legislação. Não é só nesta área, com certeza, é uma legislação muito positiva, muito e menos punitiva. Há países que têm opções mais punitivas e têm, por exemplo, a questão das cotas, etc. Portugal tem cotas apenas para a administração pública. Há uma cota obrigatória para a administração pública que, nesta altura, por razões óbvias, não gera grandes resultados. Depois, para o emprego em entidades não públicas, tem uma visão muito mais positiva, de apoios positivos, que vão de apoios técnicos às entidades empregadoras, apoios financeiros, ao nível, por exemplo, da redução e isenção da taxa social única, apoios para a adaptação de postos de trabalho, eliminação de barreiras arquitetónicas, há um conjunto de apoios, compensação nos salários das pessoas em regime de contrato em emprego apoiado. Portanto, há um conjunto diverso de medidas que visam facilitar o acesso das pessoas às empresas, no sentido também bom para as próprias pessoas se qualificarem nas próprias empresas, como Augusto há bocado referia, para que as próprias empresas possam ver diretamente como as pessoas também têm capacidades,
para apoios para a manutenção delas e apoios para quando há algum problema. É uma coisa que, por exemplo, se calhar não está muito divulgado. Qualquer entidade empregadora, qualquer pessoa com deficiência empregada, durante o seu ciclo de vida profissional, pode mobilizar os apoios do Instituto de Emprego para trabalhar alguma questão que se coloque, prevenindo a sua saída. Portanto, é importante que as pessoas conheçam bem esses seus direitos, conheçam bem também essas ferramentas que têm e esses instrumentos que têm ao seu dispor e as usem, não é? Que se dirija aos centros de emprego, antes de que mais. se dirija às entidades especializadas. Muito bem. Que se procurem essa informação, não é? Já vamos regressar. Vamos conhecer um centro de reabilitação e de integração de deficientes que criou 7 empresas sociais com o objetivo de promover a integração socioprofissional de pessoas com deficiência. O Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes é uma instituição particular de solidariedade social que trabalha pela integração de pessoas com deficiência na sociedade. Nesse âmbito, criou as empresas sociais no espaço da instituição em Cascais, com uma experiência inovadora no empreendedorismo social português. Esta iniciativa das empresas sociais começa em 1998, com o surgimento de novas valências na instituição, que é o CRID. Destas valências surge o Complexo Social de Apoio à Comunidade, onde então se incluem 7 empresas sociais. No momento temos as 7 empresas, que são a papelaria, temos a reparação de calçado, reparação de eletrodomésticos, um espaço de estética, em vários domínios da estética, temos um espaço de ajudas técnicas, uma loja de artesanato e de artigos de artesanato, temos um café, pastelaria, portanto, são estas as empresas que neste momento estão a funcionar, todas elas completamente integradas na sociedade, todas elas prestam serviço de qualidade às pessoas que as procuram e estão as pessoas completamente integradas e são empresários que trabalham por conta própria, como qualquer outro empresário. Pagam uma renda à instituição e assim satisfazem várias necessidades. A da instituição, da população que precisa desta resposta e dos próprios empresários que precisam de um local para desenvolver o seu trabalho e aquilo que aprenderam a fazer. Estas 7 empresas sociais integram os empresários na sociedade, prestando serviços à própria comunidade. Para além da inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, também empregam outras pessoas da comunidade nestes negócios e permitem a sustentabilidade do centro. Este complexo surge de uma necessidade sentida no Conselho, de 3 necessidades, melhor dizendo. Uma tinha a ver com o facto de a comunidade não ter serviços de apoio, outra tinha a ver com a existência de formandos no Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão, que estavam a terminar os seus cursos em diversas áreas e não tinham um local para desenvolver o seu trabalho futuro, e outro prende-se com a necessidade da instituição em garantir alguma sustentabilidade para dar início a outros projetos que a instituição tinha projetados. Daí que foi criada uma parceria tripartida entre a Câmara Municipal de Cascais, a instituição o CRID e o Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão. E a ideia de ser um projeto inovador vem mesmo neste sentido. A ideia de resolver problemas que existiam na comunidade e a própria comunidade estar a criar soluções para esses problemas, mas em espaços dispares. Portanto, juntaram-se estas 3 vontades, estas 3 necessidades, estas 3 entidades e criaram aqui as empresas sociais como uma resposta sentida aqui na comunidade. No fundo, é direcionado para as pessoas com deficiência e tinha como intenção promover o acesso a estas pessoas porque estão a ter as suas formações e não tinham onde desenvolver depois a sua formação. E aqui foi no sentido também de haver esta integração socioeconómica desta camada da população. A instituição foi uma das premiadas pelo Instituto de Empreendedorismo Social como uma das melhores iniciativas empreendedoras no Concelho de Cascais. O representante da instituição, Júlio Marques, afirma que este projeto foi inovador em 1998 e ainda o continua a ser, uma vez que responde às necessidades encontradas na sociedade.
Joana Coreta Correia, do ponto de vista das empresas, estes incentivos que existem, estes apoios, estas medidas, são suficientes para motivarem as empresas a fazerem mais pelo emprego ou pela inclusão no trabalho de pessoas com deficiência, ou era possível fazer diferente ou fazer mais? Eu penso que os incentivos são suficientes dentro da sua lógica e se calhar até são os possíveis. Eu acho que é possível fazer mais para obter melhores resultados com os benefícios e com as soluções que a legislação proporciona. Eu acho que, por um lado, é obrigação de todos nós partilhar e divulgar estas experiências positivas, porque isso ajuda a romper estes bloqueios culturais. Há bocado a Daniela falava da sua experiência positiva de uma forma discretamente efusiva, mas bastante clara, como foi não só positivo para a pessoa em causa, mas para toda a organização. E é isto que eu realmente sinto e dou testemunho sempre que posso, é que, não sei lá porquê, mas as organizações, as instituições beneficiam da partilha desta experiência. Há hoje uma sensação generalizada, quase uma imposição de normalização, de nivelamento de tudo, e realmente poder estar no dia-a-dia a conviver com uma pessoa que, por qualquer razão, é um pouco diferente e isso melhora os nossos níveis de bem-estar. Os nossos níveis de bem-estar, isto é uma evidência que só quem passa por elas. E acho que a partilha dessa experiência, a manifestação expressa de que as empresas não ficam prejudicadas, pelo contrário, beneficiam da experiência, acho que esse é um passo fundamental para se ultrapassar estes bloqueios de mentalidades, porque acho que é bastante isso que se passa. É evidente que o universo empresarial é vasto e muito alicerçado em pequenas empresas. Mas a partir de uma determinada dimensão, eu acho possível fazer-se mais para induzir, não é? Forçar um pouco mais a nota no sentido da inclusão. Por exemplo, o que é que era possível fazer mais? Pois não sei. O que é possível fazer melhor? Não sou legislador, não consigo estar completamente dentro do quadro de um decisor político. Consegue ter o olhar das empresas, que é esse que vem aqui trazer, não é? Claro, mas do ponto de vista do olhar das empresas é precisamente isso que as experiências que eu sei são completamente, enfim, mais do que satisfatórias, não é? São, porque há, como dizia há pouco, a propósito da responsabilidade social, há uma preocupação dos empresários, que hoje em dia é mais clara do que já foi no passado, de que as empresas beneficiam o desempenho geral dos trabalhadores, a sensação de que a empresa é uma empresa preocupada com a sua inserção no espaço económico e social. E, portanto, dentro desse quadro, acho que é possível fazer aqui algo mais. Eu, aqui na minha associação, vou fazer, e já tenho aqui umas ideias resultantes desta conversa que estamos aqui a ter. Valeu a pena vir à sociedade civil. Justamente. E vou fazer porque acho que isto deve ser, sinceramente, tem que ser trabalhado e divulgado. Não é? Portanto, também passa muito por aí, pelo conhecimento das empresas, dos empresários, destas matérias e das ferramentas que têm disponíveis, não é? Dos apoios que têm disponíveis. E dos resultados positivos de quem já passou por essa experiência. Sim. Não é? Os resultados positivos, mas também imagino que haja resultados negativos. Não podemos pensar que a integração, sempre que se faz, é feita com sucesso. Imagino eu que haja situações, alguns também, em que isso não acontece, não é? Como em qualquer situação. Eu posso referir, por exemplo, da minha experiência direta em relação a uma senhora que teve um longo percurso, concretamente passou por 10 empresas, ou 10 contextos, até conseguir encontrar o seu local. Portanto, isto no limite das dificuldades. E, obviamente, há processos que... Agora, de qualquer maneira, eu gostaria de destacar aqui algumas experiências. Por exemplo, a experiência que nós temos na Península de Setúbal, para falarmos em números, tem a ver com uma intervenção com mais de 800 empresas. Não é?
em termos de inserção destas pessoas. E, portanto, há aqui um capital de experiência e, portanto, isto quer dizer... O que é que se está a fazer neste trabalho concreto para as pessoas saberem? Tem a ver precisamente, por um lado, uma articulação muito profunda com os centros de emprego que já existem há bastante tempo. Por outro lado, com as entidades que promovem processos de qualificação. Não é? E, obviamente, com as empresas. Portanto, isto é um triângulo... Mas há ali uma mola qualquer que faz a ligação entre esses três... Exatamente. A mola tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, é que se nós temos um enquadramento legislativo, depois temos que ter práticas e, portanto, isto quer dizer metodologias que sejam eficazes para a inserção. E quando, digamos, este processo, não é? Nós estamos ligados a um movimento internacional, que é um movimento que, em termos internacionais, é Supported Employment, que é o emprego apoiado, que depois veio a ser utilizado, e o próprio IFP pediu-nos autorização para utilizar o conceito de emprego apoiado para uma legislação que aparece que é fundamental, que saiu em 2009. Não é? Portanto, e esse conceito de emprego apoiado, embora ali apareça de uma forma estrita, mas o conceito, no sentido amplo, tem a ver com o trabalhar as competências das pessoas, no sentido delas próprias identificarem, não é? Mas depois trabalhar muitas empresas. E quando eu estou a falar desta experiência na Península de Setúbal, para refletir o quê? Esta experiência com empresas de diferentes dimensões, desde as micro até às grandes empresas, depois isso transferiu-se para uma assunção neste papel pelas associações empresariais. E eu destacava, por exemplo, a Associação Empresarial da Região de Lisboa, a Airlis, tem uma prática exemplar em termos de se envolver no processo de inserção profissional das pessoas com deficiência e de outras Como é que eles fazem? Como é que eles estão a trabalhar? Para percebermos se é um bom exemplo, vale a pena conhecer. Por um lado, tem a ver com uma rede de empregabilidade que surgiu, nesta altura está a acontecer em 2 concelhos, Barreiro e Moita, onde está o Centro de Emprego, onde está o Centro de Formação do Seixal, por exemplo, que é de promoção do IFP, onde estão as escolas profissionais, onde está a rede das escolas, onde estão organizações que trabalham com pessoas em situação de desvantagem, onde estão empresas e onde está a Associação Empresarial. Portanto, às vezes o que falta e o que é importante é que alguém ligue todas essas organizações e entidades que estão a trabalhar, cada uma para o seu lado. Exatamente. Por isso Nesse caso aí a mola foi a associação? Não, foi um conjunto. Foi por um lado, a introdução de metodologias eficazes, foi aproveitamento, mas obviamente pôr os atores todos em conjugação uns com os outros. Aliás, eu no estudo que há bocado referido do Ministério, há um ponto que diz, e que isto é destacado porque este estudo não foi só feito no terreno, pois houve um processo de validação de opiniões por atores-chave. E esses atores-chave são nomeadamente empresas, dizem, existe atualmente uma motivação dos atores para a temática e disponibilização para participar ou organizar em parceria iniciativas de divulgação dos resultados do estudo e de apresentação de boas práticas. Isto é absolutamente determinante para que possamos mudar, digamos, o impacto efetivo, digamos, por exemplo, existe uma rede... esperar que apareçam essas molas, que façam essa ligação, que é importante fazer, tendo nós um sistema de que nos devemos orgulhar, não é? Até por aquilo que já me disse. Sim. Não é esperar pelo acidente. Não, eu posso dizer que, por exemplo, esta rede de empregabilidade, nesta altura, está a ser apoiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. E está a ser acompanhada quer pelo Departamento de Formação, quer pelo Departamento de Emprego. Portanto, há um processo de monitorização deste processo. Não é? E que isto não tem a ver exclusivamente com as pessoas com deficiência, mas inclui as pessoas com deficiência e incapacidades. E já agora referir que dentro deste conceito aparecem digamos, muita tipificação, inclusive as pessoas, por exemplo, que têm experiência de doença mental. Não é? E, portanto, todos estes processos são válidos para todos Sim, imagino que essa rede, quanto mais experiência vai tendo de trabalho, conseguirá também demonstrar. Pegar em casos mais complicados e conseguir dar-lhes também um rumo, não é? Exatamente. Portanto, o aprofundamento da experiência aí ajuda muito depois, não é? Ajuda em termos de perceber quais são os processos que podem ser mais eficazes, no sentido, obviamente, depois das políticas públicas assumirem e, de alguma maneira, incrementarem. Da mesma maneira que, por exemplo, numa determinada fase, não estava nada definido em relação aos processos de qualificação e, a partir de certa altura, ficou claro que os processos de qualificação tinham que ter sempre uma experiência de qualificação em contexto de trabalho. Isto foi uma medida de política pública que partiu, digamos, de uma observação que era absolutamente fundamental aquela componente.
este exemplo pode ser, digamos, transposto para as outras experiências que são úteis, nomeadamente este pôr os atores em conjugação, em trabalho de parceria, e, portanto, poder generalizar isso numa política a nível nacional. E, obviamente, os resultados aparecerão muito mais significativos. Jerónimo, diga. Há bocadinho o João falava na questão da importância da partilha das boas práticas, porque eu também acho que é pelo positivo que nós aprendemos, ou pelo menos aprende-se melhor com mais consistência. O Augusto fala das parcerias, das experiências territoriais. Julgo que temos mais no país, muito boas experiências deste ponto de vista. O nosso desafio, e se calhar não é só nesta área, também noutras áreas, é transformar aquilo que são experiências de excelência numa prática que, se não for de excelência, pelo menos seja generalizadamente adequada. Mas depois a questão, e como é que se temos então, que há bocado colocava Eduardo Maia, um sistema que até nem é mau, porque é que temos ainda resultados tão aquém do desejado? Portanto, primeiro isto é uma questão cultural, civilizacional, demora tempo. Portanto, não faz sentido. Mas é preciso fazer alguma coisa. Sim, mas convém não criar expectativas irrealistas de que num curto prazo de tempo estes problemas se resolvem, porque não vai ser assim. Segundo, também não convém termos a ideia de que este é um problema insolúvel. Isto é, as pessoas que estão afastadas da qualificação e do emprego não estão condenadas a continuarem assim. É possível alterar este estado e acreditamos e temos condições no país para fazer diferente. E, como se dizia, temos práticas que revelam isso, temos experiências de parcerias que revelam isso, e a questão que o João colocava, como é que nós podemos promover a eficácia destas medidas? Eu julgo primeiro fazendo isso, que é aprendendo com o que melhor fazemos e começando por ativar as pessoas. Estou convencido que sem a ativação dos beneficiários, nenhuma medida consegue ser eficaz. Como é que se ativam os beneficiários? Como é que se ativam as pessoas, neste caso as pessoas com deficiência, não é? Através de dinamismos de parceria social. Exemplo, o João dizia que já estava a pensar em fazer coisas, é ótimo. O Instituto está, neste momento, desde há algum tempo, com um esforço de maior atenção à deficiência nos centros de emprego, maior especialização, designando em cada centro de emprego um profissional que vai ser a interface especializada para este efeito. E que fica atento especificamente àquelas situações. E que será a pessoa de contacto das pessoas com deficiência, está a ser ativada e reforçada a ligação dos centros de emprego com os centros de recursos. Portanto, estão a criar uma espécie de especialização técnica de algumas pessoas, não é? Dentro do ativação do dispositivo de apoio para que reaja melhor, para que responda melhor. E isso será uma forma de captar as pessoas, não é? Pelo menos de facilitar e de fazer com que, quando vão lá, tenham a intervenção imediata, tenham apoio e acompanhamento, e sejam direcionadas, não é? E sintam que vale a pena. Julgo que é importante também é reforçar este trabalho de articulação, de parceria, porque não há outra maneira de resolver problemas sociais complexos, senão assim. Isto é, em conjunto. Precisamos trabalhar mais uns com os outros e menos cada um para si. Esse é um exemplo, não é só para a questão da deficiência. Exatamente. Tudo, não é? E outra questão, precisamos de inovar. Porque se fizermos da mesma maneira, teremos os mesmos resultados. Isto é, temos que inovar no sentido de como é que podemos, com estas medidas, com estes recursos, com estes atores, fazer melhor, é isso? Que genericamente, aquela ideia de que os empregadores não são abertos à inclusão das pessoas com deficiência. Eu julgo que não há coisa mais injusta. Da nossa experiência como diretor de um centro de reabilitação, é profundamente injusto dizer isto. A nossa experiência diz o contrário. Quando têm enquadramento técnico, quando são tecnicamente apoiados, os empregadores são abertos à inclusão, os empregadores são pessoas responsáveis, entidades responsáveis, e o que precisam é de apoio técnico. Claro. No nosso exemplo, nós temos que as próprias empresas não sabem como fazer, não é? Precisam desse suporte. Há um estudo europeu e depois também nacional que se fez. O fator que os empregadores consideram mais decisivo para a sua abertura à inclusão de pessoas com deficiência e incapacidades é o apoio técnico. Nós temos só, no nosso caso, 6 pessoas que em cada dia não fazem outra vida, em linguagem muito simples, de contactar empregadores. No centro de reabilitação? De Gaia. De apoiar os empregadores e estão à disposição de um clique de computador, de um telefonema, para que... Para que é que essas pessoas são solicitadas, geralmente, na prática, para as pessoas terem uma ideia? Muitas vezes, às vezes somos nós que solicitamos. Sim. Para que aceitem a integração de estágios
e contratem as pessoas que nós qualificamos, depois para que fazem uma espécie de apoio, de suporte, não é? O acompanhamento pode ser ao longo da vida. Claramente vai diminuindo a intensidade. Em relação às empresas, qual é exatamente o trabalho que essas pessoas que estava a falar fazem? Apoio técnico no sentido de identificar qualquer problema que exista de qualificação das pessoas que merece a intervenção, de ajustamento em termos do perfil de desempenho aos requisitos da função, de problemas comportamentais, sim, de resolução daquilo que pode ser especificamente visto pelos empregadores, porque não é igual a outras pessoas e que careça de uma análise técnica. Portanto, também não deixam as empresas ou os locais de trabalho abandonados, digamos assim, à sua sorte nesta relação nova com estes trabalhadores, não é? Não convém nada se queremos que a contratação e o estágio se mantenham e seja bem sucedido. E funcione com sucesso. E esse apoio está disponível para todos os empregadores, para todas as empresas e pode ser mobilizado a qualquer momento. Estamos quase no final. Não sei se a Daniela quer acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação aos nossos espectadores, antes de fecharmos. Sim, se calhar, não querendo ser muito repetitivo, era deixar o apelo de facto para os empresários e as pessoas se informarem sobre os programas que há e os apoios que podem ter. E depois, em relação ao trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sim, nesta área, falar também do trabalho do Hospital Ortopédico de Santana, além do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, e referir uma outra vertente, que esta é mais recente, que tem a ver com os prémios Neurociências, em que um dos prémios promove e dinamiza e permeia exatamente a investigação na área no âmbito da recuperação de lesões vertebromodulares. Portanto, é mais uma vertente em que a Santa Casa trabalha nesta área da deficiência. Jerónimo, mais alguma nota? Não, apenas que acreditamos, o Instituto acredita e o Centro trabalha como estrutura do Instituto no sentido de concretizar aquilo que é um imperativo ético dos nossos tempos, que é garantir a estas pessoas os mesmos direitos, ou os seus direitos, e acreditamos que é possível, trabalhando em conjunto e trabalhando bem, cada vez melhor, e estamos disponíveis, obviamente, para estas dinâmicas de parcerias territoriais. O João vai precisar de si. Augusto. Eu só queria destacar uma última questão, é que no âmbito destas parcerias é absolutamente fundamental o papel das próprias pessoas com deficiência e das suas organizações, não é? Portanto, em mecanismos que nós dizemos de autorrepresentação, não é? Portanto, terem um papel decisivo, porque na prática a melhor pessoa... É importante as pessoas saberem que podem fazer alguma coisa para elas próprias e que há pessoas que as podem ajudar e programas que as podem ajudar, não é? Porque a melhor pessoa para ajudar qualquer outra pessoa é um par, que já fez o caminho e que pode, de uma forma muito clara, mostrar o caminho a fazer. Da mesma maneira que a melhor maneira de abordar um empresário é através de outro empresário, que já tem uma boa experiência. Depois há um conceito que eu aprendi com o movimento das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Ok? Portanto, isto quer dizer que as próprias pessoas... Por as próprias pessoas a discutirem possíveis soluções, eventuais soluções e formas de fazer as coisas, não é? São o centro. Nós somos apenas, como eu costumo dizer, bicicletas que ajudamos a fazer um caminho. Muito bem. João? Bom, é também uma mensagem de esperança e de ânimo, não é? Hoje em dia sente-se que os líderes empresariais, e não só líderes empresariais, todos os líderes de equipas de trabalho, portanto não apenas em empresas, têm hoje uma maior consciência do que é a sua vocação de liderança. Essa vocação de liderança num sentido bastante amplo e bastante orientado para a realização humana própria e dos outros. E, portanto, eu acho que há aqui um caminho a fazer, mas acho que podemos ter bastante esperança e, como dizia, bastante ânimo para encarar aqui os próximos tempos. Muito obrigada. Vamos avançar. Hoje vamos ter nas respostas dos parceiros o programa Erasmus. Vamos conhecê-lo melhor com a ajuda da Universidade Católica Portuguesa. A Magda Ferro é responsável pela área da mobilidade e relações internacionais da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Bem-vinda à Sociedade Civil. Vamos falar do Erasmus, um programa o mais famoso, talvez, não é? Da União Europeia, e um dos que tem tido mais sucesso e que está a fazer 25 anos, ou já fez? Fez 25 anos no passado ano.
Entretanto, e que está a sofrer remodelações, não é? Exato. Agora, reformulações. Fez 25 anos no ano passado e termina este ano enquanto programa Erasmus, começando no próximo ano o programa Erasmus+, que foi ontem aprovado em Bruxelas. No caso da universidade, vocês trabalham com este programa há quanto tempo? Nós trabalhamos desde o início. Desde o início. Tem sido uma boa experiência? Tem sido uma experiência excelente. O programa Erasmus, tal como referiu, creio que é um dos maiores sucessos. É uma marca que expandiu fora do espaço europeu. Hoje em dia, qualquer estudante brasileiro que vá fazer mobilidade internacional diz que vai fazer Erasmus, apesar do programa não abranger o Brasil, no Brasil. Por isso, acho que foi um sucesso. Do ponto de vista institucional, eu acho que abriu a universidade. Acho que mudou a universidade por dentro, porque quem vai não é a mesma pessoa que volta e passa isso não só aos colegas, mas também aos professores e aos funcionários. Bom, e como é óbvio, ao fim de 25 anos, 26 neste caso, que é o que vai fazer este ano, também é natural que o Erasmus, já velhinho, ou quase velho, precisa também de novos desafios, não é? É isso que vai acontecer, não é? É isso que vai acontecer. Por um lado, acho que se vai tentar chegar a mais pessoas. O objetivo é ambicioso de chegar a mais pessoas. Vai juntar aqui outros programas, não é? Que estavam... Vai juntar que existiam já também, mas que não tinham o mesmo sucesso. Sim, não tinham sucesso. Portanto... E que agora, provavelmente, à boleia deste, podem... Sim, creio que sim. Mas eu diria que, para além, quantitativamente, tentar chegar a mais pessoas, eu diria que a maior novidade é o facto de se abrir também às empresas. Ou seja, há uma grande preocupação com a transferência do conhecimento e de tudo o que se faz em Erasmus, porque, de facto, o Erasmus enriquece quem faz, mas também agora a preocupação de passar isso também para as empresas, incluindo agora uma ação que permitirá não apenas a cooperação internacional entre universidades, mas também entre universidades e empresas. Eu creio que isso poderá ser... Vai ser mais um desafio, estimulante, vai ser mais estimulante. E provavelmente para quem fizer Erasmus também, não é? Para os alunos, para os estudantes também, com certeza vai ser. Sim, neste momento já existe, eu sei que a modalidade mais conhecida é a mobilidade de estudos, mas desde já há alguns anos, desde que existem estágios no programa Erasmus, que a Universidade Católica desenvolve também programas de estágios dentro do programa Erasmus e, curiosamente, temos verificado que, claro, existe um incremento. Creio que ainda existe algum desconhecimento, o que é pena, mas à medida que as pessoas vão conhecendo, vão ficando fãs, digamos assim, também desta modalidade, que eu creio que no próximo programa Erasmus, no programa Erasmus+, vai ser posto em prática. Mas que já estão a desenvolver na Católica, é? Na Católica e noutras universidades em Portugal, mas na Católica fomos dos primeiros consórcios em Portugal a desenvolver a modalidade de estágios Erasmus. Como é que estes estágios funcionam já agora? Os estágios têm uma duração mínima de 3 meses e máxima de 1 ano. Há muitos estudantes que aproveitam para fazer no verão. É uma boa oportunidade para fazer no verão e têm 3 componentes diferentes. Podem ser estágios em empresas, podem ser períodos de investigação em universidades parceiras ou então, que é uma modalidade muito aproveitada pelos alunos de mestrado, aproveitar para fazer investigação para projeto de tese numa universidade parceira ou mesmo numa empresa. Portanto, são as duas versões, estudos e estágios. E agora vão aparecer juntos no novo Erasmus. Quais são assim, os grandes desafios deste novo programa, com que vão começar a trabalhar a partir do próximo ano? Bem, neste momento nós ainda temos alguma indefinição. O programa foi aprovado ontem e ainda estamos na fase... Estamos em cima do acontecimento. Exatamente, o desafio é tentar ainda vai ter que estudar, não é? Mas já se sabe o que é que estava a ser discutido e o que é que estava a ser trabalhado. Sim, por um lado, vai haver 3 ações base. A primeira, que será a mobilidade não só de estudantes, como também de docentes e funcionários, também envolvendo também aqui a possibilidade de o fazer em empresas, mas também aquela ação que me parece a ação-chave, que é a ação 2, que são as tais parcerias estratégicas, cooperação estratégica, que aí sim para envolver as empresas neste programa. Muito bem. Magda, para os pais e para os estudantes que estão no ensino superior, e para os pais que têm filhos no ensino superior, como é que podem saber mais sobre este novo Erasmus, que é uma novidade que está aí? Contactem sempre os Serviços de Relações Internacionais das Universidades e, para além disso, podem procurar informação adicional no site da Agência Nacional ProAlve
e também no site da Comissão Europeia. O da ProAlvo eu sei de cor, que é www.proalvo.pt. O programa mantém o mesmo nome, certo? Erasmus+. Erasmus+, pois é, porque junta outros programas agora. E, portanto, também se procurarem Erasmus+, vão encontrar informação sobre este programa. Erasmus+, e vão encontrar. Portanto, agora o grande desafio para si vai ser lê-lo e saber como é que vai pôr em prática no próximo ano. É um bocadinho em cima, não é? Ou não? Ainda tem tempo? Isto é, a informação tem vindo a ser disponibilizada. Agora, aquela informação mais prática de caráter operacional, de como vamos proceder as próprias candidaturas institucionais, essa é a parte que falta saber. Eu acredito que não vão haver assim tantas alterações. A estrutura está montada. Pronto, é fazer pequenas adaptações. Exato. Magda Ferro, bom trabalho. Obrigada. E muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos do Erasmus, sobretudo do Erasmus+, que é o que vem aí agora. Muito obrigada. Vêm aí as notícias dos parceiros. Tome nota do que lhe possa interessar. De acordo com a Amnistia Internacional, as comunidades ciganas que vivem na União Europeia, compostas por cerca de 6 milhões de pessoas, são das mais discriminadas no espaço europeu. Neste sentido, a Organização Internacional está a realizar uma petição destinada à Comissão Europeia a exigir que esta garanta o cumprimento da legislação antidiscriminação e as normas de direitos humanos da União. Participe através de amnistia-internacional.pt. A exposição permanente Mal Aposta, patente na Fundação Portuguesa das Comunicações, é uma reconstituição do percurso do correio e de passageiros numa estação de muda, ou seja, onde ocorriam as trocas dos cavalos em serviço no século XIX. As visitas guiadas decorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, às 16 horas. O Oceanário de Lisboa convida os mais novos e mais curiosos para o CSI Ciência sob Investigação. Uma oportunidade para participar na resolução de grandes mistérios que assombram o oceanário, bem como descobrir os segredos do fundo do mar e dos seres que lá habitam. Os encontros decorrem todos os fins de semana e feriados. No Museu Nacional de Arqueologia pode visitar a exposição Antiguidades Egípcias. Trata-se de uma mostra permanente constituída por mais de 500 peças que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo. O Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresenta uma exposição do artista brasileiro Cildo Meireles. A mostra inclui uma série de desenhos e esculturas, bem como obras e instalações de grandes dimensões. Pode ser visitada até janeiro de 2014. Estamos a fechar o programa de hoje. Tentámos aqui ao longo deste programa com os nossos convidados perceber um pouco melhor em que ponto é que estamos em relação à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. E agora vêm aí os livros, 2 livros, sugestões de livros que saíram recentemente. Um deles, dizem que será a sucessora do Harry Potter. Ela chama-se Oxa Pollock e uma das aventuras dela, que está a sair agora cá em Portugal, é A Inesperada. Portanto, literatura juvenil. E depois um livro bem disposto de Edgar Pera sobre óleo e as muitas histórias de glamour e de miséria no império do cinema norte-americano, neste caso. No próximo domingo é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. O vírus foi descoberto há 30 anos, mas ainda há muito por fazer e para saber sobre esta doença, como alertar para a proteção e também para o rastreio. 30 anos de SIDA em Portugal vai ser o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.